Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 17 de agosto, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, versículos de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aqui, neste evangelho, como nos outros trechos, Jesus irá falar da riqueza. A riqueza como um perigo, quando é buscada em si mesma, quando a riqueza está acima de Deus, quando a riqueza está acima da família, das pessoas. Nós bem conhecemos pessoas que fazem tudo por causa da riqueza. Trabalham de segunda a segunda, não tiram um tempo para o descanso, para a missa, não tiram tempo para um passeio com a família. Às vezes se tornam escravos das coisas que têm. Compram um carro, mas andam de ônibus para não estragar o carro. Compram uma casa, mas não convidam nenhum amigo para se reunir nela para não sujar a casa. Muitas vezes fazem de tudo, passam fome para economizar e não vão ao médico para poder não gastar dinheiro, e assim por diante. Pessoas que se tornaram escravas do dinheiro, escravas das coisas que têm. Então Jesus irá nos alertar sobre esse perigo, porque a vida é muito mais do que o dinheiro. E as pessoas que querem ser ricas, as pessoas que têm um sonho de grandeza, de riqueza, dificilmente entrarão no reino dos céus. É claro que isso é um sentimento, porque existem pessoas que têm dinheiro, mas são caridosas e partilham aquilo que têm. Nós conhecemos na história da igreja Santa Isabel e tantos outros santos que tinham muito dinheiro. Santas que foram rainhas, santos que foram reis, pessoas importantes, autoridades, mas que abriram mão, foram capazes de pensar no próximo. Então isso faz toda a diferença. E há também pessoas que financeiramente são muito pobres, mas são orgulhosas, não aceitam ajuda, não aceitam a misericórdia dos outros, né? O pouquinho que têm são apegados, né? Não partilham o pouco que têm. Então, é uma questão de um sentimento, de uma espiritualidade, de um modo de viver, de um modo como a gente se relaciona com as coisas a partir da nossa fé, a partir do nosso encontro com Deus. E Jesus continua dizendo: ouvir é mais fácil para um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode se salvar? Os discípulos ficam preocupados diante das exigências do reino, das exigências de Jesus. Quem pode se salvar? Então Jesus olhou para eles. O evangelista Mateus registra esse olhar. É um olhar de misericórdia, é um olhar de bondade, é um olhar de compaixão. Jesus dirigiu este olhar inúmeras vezes. Olhou para os discípulos quando os chamou, olhou para a multidão que estava faminta, como ovelhas sem pastor. Olhou para Pedro quando Pedro lhe negou 3 vezes. Olhou para Maria Santíssima aos pés da cruz. O olhar de Jesus é intenso, é provocador. O olhar de Jesus atinge o mais íntimo de nossas consciências e nos incomoda, e nos questiona, e nos tira do comodismo para nos levar à mudança de vida. E então, Jesus disse: para os homens isto é impossível. Ou seja, ninguém se salva por sua própria força. Ninguém se salva por si mesmo. Ninguém compra a salvação. Mas Jesus deixa uma mensagem de esperança dizendo: mas para Deus tudo é possível. Então confiamos na misericórdia de Deus, confiamos na bondade de Deus, que para Ele tudo pode. Por isso devemos confiar na Sua misericórdia e nos esforçar.
Ao invés de pensar, já que para Deus tudo é possível, não vou fazer a minha parte. Não. Para Deus é possível para quem se esforça, para quem procura, para quem tem força de vontade. E Deus valoriza os pequenos gestos, as pequenas atitudes. Então, mesmo que estejamos longe da salvação, um pequeno passo para Deus conta muito, para Deus é muito importante. E vai terminando então Jesus dizendo: quem tiver deixado casa, pais, mães, quem tiver deixado família, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Então, quem procura servir, quem procura amar nos trabalhos, nas pastorais, nos movimentos, na vida da igreja, quem dedica seu tempo, quem dedica um pouco da sua vida para servir, receberá a recompensa do Senhor. E disse Jesus: muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, seu dia, abençoe sua vida, te dando saúde e paz, para que você possa sempre procurar servir, amar e se doar, e não ter o dinheiro como primeira preocupação, mas a primeira preocupação seja servir, amar e adorar o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.